Olá gente, o Sr. GC aqui. Esse vídeo e uma explicação sobre a teoria Eu no universo SCP, já que existe muitas pessoas que não conhecem o universo SCP, e eu fiz esse vídeo para explicar o essencial para vocês. Não explicitamente necessário que vocês vejam esse vídeo. Então se quiserem podem sair do vídeo e apenas esperar pela teoria. Tendo sem mais enrolação, bora começar essa bagaça. A Fundação SCP é um site de escrita colaborativa, no estilo documentário, que registra as atividades da Fundação SCP, uma organização fictícia responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis da natureza, chamados de SCP. SCP é uma sigla para Secure, Contain and Protect, tradução, assegurar, conter e proteger. Essas anomalias podem ser muitas coisas, desde um objeto, entidade, um lugar ou até mesmo um fenômeno que está fora das leis lógicas conhecidas pela humanidade com propriedades sobrenaturais. As anomalias ganham a sigla SCP junto de um número que não é definido, como eles catalogam os SCPs. O que eu quero dizer é que não e porque a anomalia é intitulada de SCP-096, que ele é a 96ª anomalia encontrada pela Fundação e nunca foi explicado como eles decidem qual número que farão ao SCP. Além disso, existe aproximadamente mais de 6.000 anomalias existentes no universo. Algumas estão sob contenção ou pelo menos vigilância da Fundação. Outras anomalias já foram neutralizadas ou simplesmente deixaram de existir. Os SCPs são classificados conforme o risco e a dificuldade de contenção que exercem. As classificações são: classes primárias. Estas são as classes do objeto mais comuns utilizadas em artigos de SCP, e compõem a maioria dos objetos. Safe ou seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos, ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclid ou Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente, ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, ciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Taumiel. Objetos de classe Taumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Taumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho 5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Apollyon. SCPs da classe Apollyon são anomalias que não podem ser contidas, que devem violar a contenção iminentemente ou algum outro cenário semelhante. Essas anomalias geralmente estão associadas a ameaças de fim de mundo ou a um cenário de classe K de algum tipo e exigem um grande esforço da Fundação para lidar com elas. Archon. SCPs da classe Archon são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas é melhor não serem contidas por algum motivo.
Os SCPs Archon podem fazer parte da realidade consensual, que é difícil de conter totalmente ou pode ter efeitos adversos se colocados em contenção. Esses SCPs não são incontroláveis. A característica definidora da classe é que a Fundação opta por não colocar anomalia em contenção. Classes de objetos não padrão. As seguintes classes de objetos são subclasses que suplementam a classificação primária, ou antiga, do objeto. Os funcionários da Fundação também possuem classes como níveis de acesso para interagir ou fazer experiências com determinados objetos anômalos. As classes são: Nível 0, apenas para uso oficial. Credenciais de segurança nível 0 são dadas a funcionários não essenciais sem necessidade de acessar informação envolvendo objetos ou entidades anômalas em contenção da Fundação. Acesso nível 0 é tipicamente mantido por funcionários em posições administrativas, logísticas ou de zeladoria em instalações sem acesso a dados operacionais. Nível 1, confidencial. Credenciais de segurança nível 1 são dadas a funcionários com proximidade, mas sem nenhum acesso direto ou indireto a informações sobre os objetos ou entidades anômalas em contenção na Fundação. Credenciais de segurança nível 1 são tipicamente dadas a funcionários trabalhando em posições administrativas, logísticas ou de zeladoria em instalações com capacidade de contenção ou que de outra forma precisem lidar com informações sensíveis. Nível 2, restrito. Credenciais de segurança nível 2 são dadas a funcionários de segurança e pesquisa que necessitam de acesso direto a informações envolvendo objetos e entidades anômalas em contenção. A maioria das equipes de pesquisa, agentes de campo e especialistas de contenção possuem uma credencial de segurança nível 2. Nível 3, secreto. Credenciais de segurança nível 3 são dadas a funcionários de segurança e pesquisa sênior que necessitam de dados aprofundados sobre a fonte, circunstâncias de recuperação e planejamento a longo prazo para objetos e entidades anômalas em contenção. A maioria dos membros sênior de equipes de pesquisa, gerentes de projeto, oficiais de segurança, membros de times de resposta, operativos de grupos de ação móveis, possuem uma credencial de segurança nível 3. Nível 4, ultra secreto. Credenciais de segurança nível 4 são dadas a administradores sênior que necessitam de acesso a informações de área completa ou regional, assim como dados estratégicos a longo prazo, envolvendo operações e projetos de pesquisa da Fundação. Credenciais de segurança nível 4 tipicamente só são possuídas por diretores de sítio/área, diretores de segurança ou comandantes de forças-tarefa móveis. Nível 5, Taumiel. Autorização de segurança nível 5 são dadas aos funcionários administrativos das mais altas posições na Fundação, e garante efetivamente dados ilimitados para todos os dados estratégicos ou de alguma forma sensível. Autorizações de segurança nível 5 são tipicamente dadas apenas aos membros do Conselho 5 e funcionários selecionados. Classificação de funcionários. Classificações são atribuídas a funcionários baseando-se na sua proximidade a objetos, entidades ou fenômenos anômalos potencialmente perigosos. Classe A. Funcionários classe A são os ditos essenciais para as operações estratégicas da Fundação e não são permitidos a ter acesso direto a anomalias sob qualquer circunstância. Em circunstâncias que exigem que funcionários de classe A fiquem em proximidade direta de anomalias, como é o caso de instalações alojando unidades de contenção, funcionários de classe A não são permitidos a ter acesso às áreas da instalação contendo tais anomalias e devem ser mantidos em áreas seguras a todo instante. No caso de uma emergência, funcionários de classe A devem ser imediatamente evacuados para uma localização designada e segura fora da área. Os membros do Conselho 5 são sempre funcionários classe A. Classe B. Funcionários classe B são os ditos essenciais para operações locais da Fundação, e pode ser concedido acesso apenas aos objetos, entidades e anomalias que passaram por quarentena e foram limpas de quaisquer possibilidades de efeitos, como controle de mentes ou agentes meméticos. Em situação de brecha de contenção ou ações hostis contra uma instalação da Fundação, funcionários de classe B devem ser evacuados para uma localização designada, segura e fora da área o mais rápido possível.
Classe C. Funcionários classe C são funcionários com acesso direto à maioria das anomalias estritamente determinadas como não hostis ou perigosas. Funcionários classe C que tiveram contato direto com propriedades de controlo de mentes ou meméticas devem ser submetidos à quarentena mandatória e avaliação psicológica como dito necessário pelos funcionários de segurança. Em situação de brecha de contenção ou ação hostil contra uma instalação da Fundação, funcionários não combatentes classe C têm ou de informar o acontecimento para proteger as áreas de bloqueio ou evacuar a critério dos funcionários de segurança da área, em caso de brecha em toda a área ou outro evento catastrófico. Classe D. Funcionários classe D são funcionários descartáveis, usados para lidar com anomalias extremamente arriscadas e não são permitidos a entrar em contato com funcionários classe A ou classe B. Funcionários classe D são tipicamente recrutados de prisões de todo o mundo, sendo que são reclusos presos por crimes violentos, especialmente os que estão condenados com pena de morte. Em tempos de dificuldade, Protocolo 12 pode ser decretado, que autoriza recrutamento de outras fontes, como prisioneiros políticos, populações refugiadas e outras fontes civis, que podem ser transferidas para a custódia da Fundação sob circunstâncias plausivelmente desconfiáveis. Funcionários classe D devem ser submetidos a avaliações psicológicas mandatórias, e devem ser administrados um amnéstico de classe B no mínimo, ou rescindidos no fim de cada mês a critério dos funcionários de segurança ou médicos na área. No caso de um evento catastrófico na área, funcionários classe D devem ser exterminados imediatamente, exceto seja considerado necessário pelo pessoal de segurança do local. Classe é uma classificação provisória, aplicada para agentes de campo e funcionários de contenção que foram expostos a efeitos potencialmente perigosos, durante o progresso de assegurar e estabelecer contenção inicial sob um objeto, entidade ou fenômeno recém-designado. Funcionários classe I devem ser postos em quarentena assim que possível e só podem retornar às suas funções após serem interrogados e liberados por funcionários psiquiátricos e médicos. Títulos de funcionários. Estes são os títulos ocupacionais padrões, que são tipicamente usados na Fundação. Funcionários de área, especialistas de contenção. Especialistas de contenção têm dois papéis principais nas instalações da Fundação. Primeiramente, times de contenção são chamados para responder a casos confirmados de atividade anômala para assegurar e estabelecer contenção inicial sob objetos, entidades ou fenômenos anômalos, e transportá-los para o local de contenção da Fundação mais próximo. Em adição, engenheiros e técnicos de contenção da Fundação são chamados para elaborar, refinar e manter unidades e esquemas de contenção para objetos, entidades e fenômenos nas instalações da Fundação. Pesquisadores. Pesquisadores são o ramo científico da Fundação, selecionados das posições dos cientistas de pesquisa mais inteligentes e mais bem treinados pelo mundo. Com especialistas em todos os campos imagináveis, de química e botânica, campos mais esotéricos ou especializados, tais como física teórica e xenobiologia. O objetivo dos projetos de pesquisa da Fundação é ganhar uma maior compreensão de anomalias inexplicáveis e como elas operam. Membros do Conselho 5. O Conselho 5 refere-se ao comitê consistente dos diretores de posição mais alta da Fundação. Com acesso completo a toda a informação envolvendo anomalias em contenção, o Conselho 5 supervisiona todas as operações da Fundação pelo mundo e dirige seus planos estratégicos a longo prazo. Devido à sensibilidade de suas posições, membros do Conselho 5 não podem entrar em contato direto com qualquer objeto, entidade ou fenômeno anômalo. Além disso, as identidades de todos os membros do Conselho 5 são classificadas. Todos os membros do Conselho são referidos apenas pelas suas designações numéricas, o 5, 1 até o 5, 13. Além disso, apesar da Fundação ser a principal, existem outras organizações que lidam com os SCPs à sua própria maneira e claro, como a Global Occult Coalition, Globalização Oculta ou simplesmente GOC, que visa destruir todos os SCPs, mesmo aqueles que podem ser considerados benignos à humanidade e que podem ser de grande ajuda. Também tem a Chaos Insurgência do Caos, que deseja escravizar os SCPs e usá-los como armas, e a
serpente sã de mão de serpente que deseja libertar todos os SCPs, pois para eles tudo o que importa é o conhecimento, além de possuir cultos como os sarkicistas seguidores de Yaldabaoth, o deus da carne, e os membros da The Broken God, igreja do deus quebrado, que cultuam o Mekané, o deus das máquinas. Bem, esse é o essencial para que vocês possam entender sobre rico universo funcional, e assim vocês não irão ficar perdidos na teoria. Era só isso mesmo. Tchau, fiquem com Yahvé, Deus.